de comunidade que está indo na escola cobrar o conteúdo? Porque se a gente também não começar a cobrar, por quê? O que está acontecendo? Por que só vai falar de preto agora em novembro? Novembro, para mim, como Pedro Globo, devia ser resultado do trabalho que começou lá em janeiro. Chega de intolerância religiosa! Chega de nossos caídos, da nossa sociedade apedrejada! Robson, você é Ogã, certo? Sim. O que é um Ogã? O Ogã, ele na hierarquia do Candomblé, ele é o braço direito do Babalorixá ou da Yalorixá, né? Ele é o mestre de cerimônias, né? Quem conduz as cerimônias é o Ogã, né? Então ele tem que estar preparado e disposto para todos os tipos de cerimônia, exceto as cerimônias que são de cunho feminino, né? Mas todas as outras cerimônias que dependem de homem, o Ogã ele precisa estar ali, né? Tem gente que confunde o Ogã com tocador de atabaque, né? Mas não, ele é muito além disso, né? Tem muito Ogã que nem chega perto de atabaque, né? A função dele é outra. Por exemplo, conhecer de folhas, né? É o tipo de Ogã que ele tem que conhecer todas as folhas, saber a hora de buscar, como buscar, né? E é um trabalho bem complexo, né? Imagino. E várias outras, né? Por exemplo, eu sou Ogã, eu sou Axogum, né? Então eu sou responsável pelos ritos de imolação. Eu preciso entender tudo do rito de Ogum, né? Me conta da sua trajetória no Candomblé. Eu era de Umbanda, né? Comecei na Umbanda escondido. Eu falava para minha família não é de religião de matriz africana. Eu tinha uma tia que frequentava Umbanda e que eu ia para casa dela, falava pro meu pai que eu ia dormir na casa dos meus primos, enfim, e ia à noite para macumba com eles, né? Mas era escondido. Mas aí com o tempo, antes da macumba, eu sou capoeirista, né? Então a capoeira começou a me fazer primeiro entender que eu sou negro, né? Então eu falei, poxa, peraí, né? E aí eu comecei a querer entender um pouco mais, e aí acabei indo para Umbanda, né? E aí na Umbanda também eu senti bastante dificuldade dessa questão étnica, enfim, também tinha bastante dificuldade com a relação do cristianismo, né? E aí com 14 anos eu encontro praticamente aqui do lado de casa um terreiro de Candomblé, né? Que a mãe era um menino que fazia capoeira comigo, a mãe dele, e aí eu acabei começando a frequentar a casa, indo na Umbanda, indo no Candomblé, enfim. Mas aí com 15 anos eu entro de fato no Candomblé, eu fui apontado Ogã nessa casa, foi onde eu me despedi da Umbanda e entrei no Candomblé e me iniciei depois de um bom tempo, depois de 5 anos que eu fui me iniciar. Depois de 7 anos eu recebi esse posto de Axogum, né? E estou aí até hoje nessa lida. É uma coisa, como se fosse um chamado? Eu acredito que sim, né? Se a gente for pesquisar de fato, assim, pegar as casas mais tradicionais, né, as pessoas que têm, pode até confundir, mas assim, são mais centradas, no Candomblé, quem procura é a proporção assim de 1000 pessoas para uma para ficar no Candomblé, né? Então muitas delas, por exemplo, um Iaô, para ser iniciado, ele precisa passar por um rito que a gente chama de bolar, né? Então ele apaga, né? Que é aí sim é o chamamento do orixá. O Ogã ele nunca vai ter isso, porque ele não entra em transe, né? Então o orixá ele não vai fazer isso. Então é muito uma escolha, né? Pra gente o chamamento é quando um orixá aponta a gente como Ogã, fala assim, olha, você pode vir para minha comunidade. Um dos muitos tabus sobre as religiões de matriz africana é justamente a macumba. O que é a macumba? A macumba é um instrumento musical, né? A macumba é um instrumento de percussão. Mas também se tinha o ato de fazer macumba, né? Que era o ato de ocar a madeira, né? Para colocar um couro para fazer o som, né? Então os negros faziam macumba, né? Então eles estavam fazendo macumba, depois eles tocavam a macumba, né? Então
não passa disso. Né? Por que você associou isso aos trabalhos, por exemplo? Então, eu sinceramente, assim, eu vejo, assim, por conta principalmente dessa questão da intolerância, essa questão da satanização, porque tudo que o negro fazia não era bom, né? A gente pode ver até, por exemplo, a própria capoeira, né? Ainda hoje bastante satanizada, as pessoas, né, confundem e falam que capoeira e candomblé como se candomblé fosse ruim também, né? Fosse tudo coisa ruim, né? Então o ato de batucar foi sempre associado, quando o negro está tocando um tambor, é coisa ruim, né? Quando o japonês está tocando os tambores lá, é cultura deles e tal, né? Então a satanização da cultura do negro, ela sempre aconteceu, desde quando descobriram eles lá em África, né? E aí a gente vai ver nomes, por exemplo, como Exu, né? Pro negro, né, o corpo ele é sagrado, né? Ele não é sinônimo de pecado, por exemplo, como pro cristianismo, né? A partir do corpo realiza esses pecados, enfim. Então, por exemplo, essa divindade Exu, ela tá ligada ao falo, né? Ao pênis. Então imagina um monte de gente lá cultuando o pênis. Aí, né, chega os cristãos lá e falam, poxa, isso é coisa do diabo, né? Isso é coisa ruim, sexo é pecado, né? Então aí já associa mesmo, foi quando associou essa divindade, né, a essa outra divindade cristã, que é o diabo, né? Então tudo, se pro candomblé Exu é o primeiro, né? Exu é a divindade, uma das divindades mais importantes. Eu não consigo chegar a outra divindade ou chegar, por exemplo, a Deus, né, a Lodumare, se não for por Exu. É como os cristãos, né? Cristo fala isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E pra gente é Exu, o caminho, a verdade e a vida. É Exu que vai levar a gente, né? Vai levar as nossas mensagens, vai trazer, enfim. E acabou sendo sinônimo de demônio, de diabo, né? Sim. É uma coisa... E também o alvo, né? Tipo, vamos destruir essa divindade. Porque se essa divindade é tão importante, vamos destruir ela, que a gente acaba com a cultura deles, né? Mas não conseguiram, né? E resiste há muitos anos, né? Uhum. Por que essa força toda? Por conta quando a gente olha para nossa pele, quando a gente olha para os nossos ancestrais, quando a gente sente o nosso sangue correndo na veia, né? A necessidade de tradição, né? Quando a gente se assimila, né, uma postura, quando a gente assimila um jeito de ser, um jeito de viver, a gente se vê, né, nessas religiões, né, de matriz africana que vai fortalecer, né? Uma criança vendo, sei lá, uma mulher vendo uma deusa, né? Uma criança vendo um Deus criança, né? Um negro vendo um Deus negro, né? Que é muito diferente aí dessas outras imagens, né, que se produziram de outras divindades, né? Então a gente se reconhece na forma de lidar com o mundo, na forma de sentir essas divindades, né? No visual, enfim. Você falou sobre se descobrir negro, se entender negro. Que mudanças isso trouxe para a sua vida? Uma pergunta difícil. Que na realidade eu acho que vem tudo essa questão de postura, né? Primeiro, quando a gente se entende alguma coisa, né, a gente tenta ser isso, né? E quando a gente percebe que é uma etnia que foi massacrada, né? Voltando aí lá atrás que foi massacrada, que ainda é massacrada, né? Que não tem espaço. Então, assim, o ser negro, assim, essa postura, ela fala que todo dia você tem que levantar para ir para a guerra, né? E nenhum dia você vai levantar e falar assim, hoje eu vou descansar, né? Hoje eu vou curtir, né? Porque em qualquer momento esse embate, né? Esse perigo, né? de ser negro está
tá enraizado, né? Vai mudando isso, né? A ideia de você ser ativista, de você ser militante, né? Em qualquer momento. E muitas vezes, né, como eu estava falando, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. Isso vai fazendo com que a gente precise buscar muito para a gente poder sobreviver, né? Porque senão seria... Eu acho que assim, né, eu estava discutindo com os amigos a questão da ditadura, né? Então tem muita gente que preferiu ficar na casinha de boneca, né, e achando que estava tudo bom. E a gente... Eu acho que quem escolhe isso para a vida, né, a religião de matriz africana, sabe que vai precisar mudar toda a sua postura, do que você faz no banheiro da sua casa sozinho ao que você faz numa festa, em qualquer ambiente mais coletivo, né? E em relação à intolerância religiosa, você acha que piorou nos últimos anos no Brasil? Isso ficou mais difícil com o avanço aí, de repente, de religiões neopentecostais? Isso se agravou, na sua visão? Eu acho que o que está se agravando, na realidade, é a facilidade com que a gente tem observado isso, né? Porque isso sempre existiu, né? Quantas vagas de emprego, né? Ou quantos empregos eu perdi porque descobriram que eu era candomblessista, né? Mas batiam nas minhas costas: olha, você é um bom profissional. Uma hora a gente, né? Hoje já não, fala, você é macumbeiro, você não vem pra cá, né? Ficou mais explícito. Ficou mais explícito. As pessoas, né, perderam, né? Perderam a timidez, né? Perderam o medo, porque tá tendo exemplo de cima, né? Você fala assim, olha, pode falar, é isso mesmo, né? Eu tenho o direito de falar o que eu penso, né? Então já pensavam isso, né? Volto desde quando descobriram que a África era um bom lugar para se capturar pessoas, para colocar para trabalhar, né? Então essa ideia do negro, né, do negro não ter alma, né, dessa questão dessa satanização toda da cor da pele, enfim, isso já tem 500 anos pelo menos, né? Eu acho que o nosso dever de casa, ele está muito mais ligado a quem fará isso, né? Aí a gente precisa aprender a votar, né? Porque, não sei, eu não tenho estômago, de repente, para ser um político. Na verdade, eu faço política, mas eu não vou me candidatar a nenhuma vaga, né? Tanto... Não política partidária, né? Não política partidária. Então, a gente precisa aprender a escolher, né? Porque o que acontece? Há muito tempo a gente só teve aliado estratégico. Os bonitinhos que quando chega aí meio ano faltando da eleição, eles começam a frequentar nossos espaços, eles começam a dar uma caixa de cerveja para um fulano fazer uma festa. Ele fala que o avô, né? A gente está falando do 20 de novembro aqui, né? Nesse mês a gente vê muita gente preta aparecendo, né? O povo gosta de colocar um pano na cabeça e tal. E falar que, olha, não, mas o meu avô, o meu bisavô era negro, porque eu tinha um parente que era de religião de matriz africana. Isso muita vezes a gente vê em novembro, né? E aí chega janeiro, fevereiro, março, abril, maio, enfim, outubro, nas eleições a gente não vê isso, né? A gente vê uma Câmara de Vereadores aqui em Londrina, né, do jeito que é. A gente vê Câmara de Deputados, tanto estadual, né, federal. A gente vai perceber isso, né? A presença do negro pouca, e quando a gente percebe a presença do negro, a sua grande maioria foram os negros que foram cooptados, né? Como os capitães de mato, foram cooptados pelo branco para ali forçar o negro a fazer alguma coisa. A gente tem muito capitão de mato dentro das nossas comunidades, né? É um absurdo, por exemplo, um candomblessista que votou aqui na extrema-direita, né? Eu acho absurdo, mas ainda tem gente que me critica nas redes sociais, tipo, quem é essa pessoa para falar isso e tal, não vou votar nesse outro, porque, né? Enfim, então a gente precisa discutir isso dentro das nossas comunidades, e quando as pessoas chegam à nossa comunidade, elas precisam saber o que é aquela comunidade, porque senão a gente também vai acolhendo esses capitães de mato.
Existe uma frequência de cultos, por exemplo, como existe nas igrejas católica, evangélica? Vocês se reúnem toda semana? Existe isso também? Não. Como a gente pensa como comunidade, né? Todo terreiro ele é uma comunidade, então as coisas vão acontecendo no dia a dia, nas trocas e nas necessidades, né? As casas mais tradicionais aqui da cidade, ou no geral, elas têm datas para acontecer as suas festas comuns, né? E as outras vão seguindo mais ou menos isso, né? Por exemplo, em janeiro se tem Água de Oxalá, então a gente sabe esse mês. Agosto tem o Lubagé, que é uma outra festa específica, enfim, né? Julho tem Xangô, né? Dezembro tem Iabá. Então sabe-se assim mais ou menos isso, mas as coisas acontecem de acordo com o que as pessoas procuram e a necessidade de cada uma, porque pode ser, por exemplo, vai ter lá nesse Pai de Santo que a gente estava conversando, dia 17 tem festa, né? Mas amanhã já vai entrar Iaô para ser recolhido, então assim, são praticamente 30 dias antes da festa, vai ter função todos os dias lá. O que é um Iaô para ser recolhido? O Iaô é quando a pessoa é chamada para vir para a religião, né? Então ela passou por esse processo. Antes, quando a pessoa chega na religião, ela é uma abiã. Ela vai passar pelo menos um ano dentro do terreiro, conhecendo, e a comunidade conhecendo ela, né? Mas essa pessoa, ela não pode participar de alguns ritos, né? Na realidade, da grande maioria dos ritos, ela não pode participar, porque ela não passou por aquilo, só vai poder passar por aquilo depois da sua iniciação. Então ela tem um ano para conhecer, para as pessoas conhecer, e ela também se organizar, porque a iniciação do candomblé hoje, infelizmente, é muito cara, né? Hoje uma pessoa para entrar no candomblé vai gastar um bom dinheiro. Com o quê? Por exemplo, com bicho. Por exemplo, na iniciação essa pessoa precisa de um cabrito. Hoje a intolerância religiosa fez com que a gente fosse comprar um cabrito, e aí normalmente quem cria um cabrito é um evangélico, que vai cobrar R$800, R$1.000 de um cabrito, porque é para macumbeiro, né? Se chegar na feira, vai comprar um frango por 30. Quando você chega assim com a roupa, assim, ele te vende por 70. E a gente precisa, né? Então, infelizmente, por exemplo, a minha casa de axé, hoje eu não participo mais dessa casa, mas a minha casa é urbana. E aí, nós não votamos nos vereadores certo, ou nós não tivemos também vereadores para a gente votar, aprovaram uma lei de zoneamento, onde eu não posso ter uma galinha no quintal da minha casa, né? E aí, como é que faz? Eu não posso mais criar, porque eu vou precisar comprar, e aí faz com que isso aconteça, né? O Iaô, ele vai ficar 21 dias voltando, né, na questão dos custos. Ele vai ficar 21 dias na comunidade. Então, ele vai precisar deslocar uma quantidade de pessoas. Então, é como se você colocasse, sei lá, 15 pessoas na sua casa por um mês. A sua conta de água vai dobrar, triplicar, a sua conta de luz, o seu mercado, né? Se você usar um pacote de arroz no mês, com 20 pessoas, você vai usar 5 no mínimo, né? Feijão, enfim, tudo vai. Então o Iaô, ele precisa custear isso. Quando é uma comunidade um pouco mais organizada e um pouco mais consciente dessa questão comunitária, aí tipo, então eu tô indo, eu vou levar um pacote de arroz, o outro leva isso, então facilita para aquele Iaô. Mas infelizmente hoje a gente vê que muita gente chega no axé sem muito ser parte daquela comunidade, né? Então foi se individualizando, como o candomblé individualizou as divindades aqui, né? Essas senhoras que construíram essa ideia de comunidade tradicional de terreiro aqui, elas individualizaram a divindade, diferente de África, né? Em África, por exemplo, eu sou filho de Ogum, né? Então tem um Ogum lá, então eu vou cultuar aquele Ogum. Aqui não, eu tenho o meu Ogum, você tem o seu Ogum, então individualizou, né?
E aí fica caro, porque você construiu o seu, enfim. Né? Entendi. A manutenção de todos esses volumes, enfim. A partir do momento que eu me conheci como negro, que me identifiquei como negro, eu passei a mudar esses hábitos, inclusive, né? Hábito de alimentação, enfim. E vestimentas, posturas. Então, eu sempre achei, por mais que a gente vê, por exemplo, né, caso recente, por exemplo, a criança andando de roupa tradicional de religião de matriz africana, no Rio de Janeiro, pô, levou uma tijolada na cabeça, né? Por mais que a gente percebe isso, e a gente vê isso aqui na nossa cidade também, em qualquer lugar, mas eu escolhi essa coisa de não ficar na casinha de boneca, né? Então, primeiro, para naturalizar isso. Porque se as pessoas não verem isso diariamente, né, eles estranham, por exemplo, quando eu coloco um terno. Nossa, que roupa é essa? Né? Quando eles não me veem com uma roupa tradicional nossa, né? Então eu preciso naturalizar isso, né? E as pessoas normalmente fazem isso, né? De usar seus filhos, enfim, porque é uma forma também da gente fazer um ativismo, fazer um movimento, muitas vezes sem ter muito trabalho, né? Só o fato de eu sair e trabalhar com assim. Sim, só o normalizar isso já é uma grande ferramenta de militância, né? Uhum. Corremos riscos, né? Mas correndo riscos. Militância é militância. Então as pessoas elas têm essa ânsia de aprender e tal, e a gente não tem dado conta do tempo. Hoje eu tenho estudado isso, né? A questão do tempo da educação no Candomblé. E aí as pessoas elas não dão mais conta disso. De ficar 7 anos de cabeça baixa, escutando o que dá para escutar, quando eu posso perguntar, né? Então de repente é muito mais fácil fazer. Como é que eu vou matar um frango para algum? Aí eu vou lá, digito lá, já aparece tudo. A cantiga, a reza, como que eu faço para matar, depois que eu mato, como que eu faço, o que que eu faço pro santo, o que que eu não faço, né? Então, em 15 minutos você vê isso na internet, né? Então, o Candomblé também tem perdido muito com isso, né? Porque não está se adaptando a essa era digital, que eu acho ruim o Candomblé. E a gente perde muito também com isso, né? Que principalmente, por exemplo, a questão da vivência, né? Que a gente valoriza muito no Candomblé, né? A presença, né? O tempo, o respeito, né? O sentir, o tocar, e que muitas vezes essa era digital ela engole tudo isso, né? Atropela tudo, né? E a gente também tem muito isso da gente ser intitulado para alguma coisa. E a era digital acabou com isso. A gente tem visto muita gente abrindo terreiro sem saber o que é isso, né? Sem alguém ter ido lá e falado, olha, você pode abrir, né? Eu estou aqui, né? Então tem acabado isso. Como que a gente pode trabalhar esse tipo de informação para fazer isso chegar, por exemplo, para as crianças? Eu acho primeiro que se a lei tivesse sido levada a sério no seu início, de repente hoje a gente já teria profissionais que tivessem passado por uma formação decente. Infelizmente eu acho que assim, a universidade ela ainda não abraçou isso, né? Que é quem vai fazer formação, quem é que vai, né, entregar profissionais para o mercado, né? Então muitas universidades não trabalham, não tem uma disciplina, né, que eu acho que deveria ter, principalmente, por exemplo, no curso de pedagogia, né? Agora a gente vê poucas fazendo isso. Mas a segunda questão é assim, a responsabilidade do Estado, né? O Estado poucas vezes assumiu, né, a lei, tanto a 10.639 quanto a 11.645, que substitui, né? O Estado também não tem levado a sério. Mas tem uma outra coisa, que instituições são pessoas, né? Então, quem faz instituições são pessoas. E como essas instituições estão organizadas, né? Primeiro jogou para alguns professores. Não. Você que é de, sei lá, você que é de história, você vai falar. Hoje já não estão nem muito pensando nisso, né? A gente vê nas escolas e fala assim, olha, não, vamos deixar para aquela professora pretinha falar, né? Não,
eu sou branco, eu não falo, deixa o pretinho lá falar como se fosse, a gente estava falando da questão, né, da questão do movimento de mulheres, enfim, né, não basta deixar, não, você que fale, você que é mulher, não, mas qual que é a minha responsabilidade quanto homem também, né? Qual que é a responsabilidade dos brancos com relação a hoje, a forma com que o negro é tratado, né? Então, enquanto isso não for assumido de fato, né, e as instituições, as pessoas que estão ali se sentirem responsáveis por tudo, né, vai ficar sempre por uma meia dúzia e que os outros 20 da instituição vão jogar contrário, né? Então eu acho que a gente precisava pensar não só na aplicação, mas na cobrança disso, né? Eu tenho trabalhado isso nos terreiros de Candomblé, porque as APMIs, por exemplo, né? Quem é de comunidade que está indo na escola cobrar o conteúdo? Porque se a gente também não começar a cobrar, por quê? O que está acontecendo? Por que só vai falar de preto agora em novembro? Novembro, para mim, como pedagogo, devia ser resultado do trabalho que começou lá em janeiro, né? Então, se a gente só deixar para novembro falar, e aí acontece muito, né? Dos professores racistas, dos professores intolerantes, enfim, vão sempre estar trazendo um argumento desse para impedir que a coisa aconteça, né? Mas, de repente, eu comecei a trabalhar desde lá na formação de professores que a escola tem, né? Comecei a trabalhar desde isso e também naturalizar, né, esse assunto na escola como um todo. De repente, em novembro, de fato, a gente vai começar a colher resultados. Chega de intolerância religiosa! Chega de nosso caído da nossa